Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Louvamos a Deus, agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui na sua casa, para adorar, para aprender mais acerca do seu reino, em adoração, conforme temos orientado, né? Nós nos reunamos para adorá-lo, amém? Vamos nos colocar de pé para que a gente possa fazer a oração inicial, para dar início ao culto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de novamente estarmos aqui na tua casa, como igreja do Senhor, aprendendo mais acerca do teu reino, ouvindo a tua voz através da tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos instruir como igreja, como servo do Senhor Jesus. Mas nós te pedimos que o Senhor Jesus venha estar abrindo nosso coração, nos entendimentos, Senhor, para que possamos compreender a tua palavra e aplicar em nossas vidas, de modo que possamos viver em conformidade com esse ensino, Senhor Deus. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, pode se sentar. Convida a equipe de louvor que está com a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus, com esplendor de rei. Em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Por gerações ele é, e o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formar em um só, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Agradecemos a oportunidade. Amém, glória a Deus. Trouxe uma pequena reflexão
lá no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos. Se os irmãos puderem abrir. Será que a gente pode dar um pano de fundo para a pregação que o pastor Rafael trará logo mais? Intitulada como Fé Fundada no Poder de Deus. É isso que o pastor vai falar sobre hoje para a igreja do Senhor. A fé fundada no poder de Deus. Aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no verso 14, diz assim, Romanos 10, no versículo 14. Vai dizer assim: o que diremos então? Há em Deus injustiça? De forma alguma. Não, peraí, irmão. Eu estou no 9, não é o 10. 10, 14. Ele diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No 14 diz: como então eles invocarão aquele a quem não creram? Como invocarão aquele em quem não creram? E como eles crerão naquele em quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? Amém? Até aqui. Aqui Paulo está falando acerca daquelas pessoas que são chamadas por Deus para levar as boas novas à igreja do Senhor, as boas notícias, o verdadeiro evangelho, aquele que chama o homem ao arrependimento, a uma mudança de vida, a aceitar a justiça de Deus para com o homem, para com a igreja, para com os seus. E o que é que vem, o que vem a ser essa justiça de Deus? Porque nós temos estudado aqui que a justiça do homem, a obra que o homem faz, o esforço que o homem faz em busca de alcançar o perdão diante de Deus, não tem validade alguma. Porque nós, como homens, não conseguimos alcançar o padrão de Deus. Nós não temos a capacidade de sermos santos. Por isso que há a justiça de Deus em nosso favor. E essa justiça não é nada mais, nada menos que o próprio Cristo. O próprio Cristo crucificado e ressuscitado. Essa é a justiça de Deus. Então, a nossa fé, ela tem que ter fundamento, é nisso, é no poder de Deus para a salvação. É por isso que Paulo fala que ele não se envergonhava desse poder de Deus, desse evangelho. Por quê? Porque ele era o poder de Deus para a salvação. E Paulo trouxe isso porque muitas pessoas se envergonhavam disso. Porque eles diziam, ora, não venha me dizer que um filho de um carpinteiro que morreu lá na cruz, esse é o filho de Deus? Esse é o Messias enviado? Eles se sentiam envergonhados. Irmãos, se nós formos parar para pensar de fato, isso é um absurdo. Para pensar. Um homem que se diz o filho de Deus, trabalhar numa marcenaria, numa carpintaria, como o pastor bem já em estudo, que na época o carpinteiro era construtor de casa, o pedreiro hoje para nós, se denominar como filho de Deus e morrer na cruz e falar que o nosso pecado está pago. Isso não existe, irmão, isso é um absurdo. É por isso que a palavra diz que o poder de Deus é loucura para aqueles que morrem. Mas para nós que somos salvos, isso é o poder de Deus para a salvação. Nós temos que compreender que foi dessa forma que o Senhor escolheu para salvar a humanidade. Ele como Deus, como ser supremo do universo. Nós já falamos sobre isso aqui. Deus é tão poderoso e tão grande, irmãos, que pelo fato de ele ter feito não somente o mundo, mas todo o universo, ele não cabe dentro do universo, nem dentro do próprio tempo. Ele está fora disso. Agora, a maneira que Deus age para salvar a sua igreja, nós não conseguimos compreender, nós temos capacidade para isso. É loucura, sim, para aquelas pessoas que não creem nisso. Mas para nós que cremos que Jesus é o Filho de Deus, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que foi escolhido antes da fundação do mundo, ou seja, todo aquele que nele crê. E o privilégio de crer, irmão, não é para todos também não. Se você crê no Evangelho, nas boas notícias de Deus, sinta-se favorecido por isso, irmãos, porque nem todo mundo recebeu o poder para crer. E muita gente está morrendo, perecendo, porque acredita em qualquer coisa. Acredita em santos, em estátuas, em milagres, em todo tipo de coisa, menos
no Cristo. Então, isso é um problema, irmão, que a nossa geração viveu, a geração de Paulo viveu, e todas as gerações anteriores a nós têm vivido. O problema, irmão, é que nós hoje, na nossa geração, nós temos a obrigação de ler, entender e compreender o evangelho verdadeiro para passar para a geração seguinte, que são nossos filhos, nossos netos. Porque o evangelho falso, aqui em Gálatas 2:1 vai falar sobre os falsos mestres. Eles corrompiam o evangelho porque eles não aceitavam isso. Eles achavam que o fato de Jesus morrer pelo nosso pecado isso era suficiente. Não, nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que participar de alguma forma, que o homem, ele naturalmente ele não aceita, ele acha que ele faz parte do processo de salvação. O homem natural, ele não entende que toda a humanidade estava perdida e Deus escolheu uns para si. Ele acha que o homem tem que fazer algo para participar. O homem tem que vir na igreja, por exemplo, e levantar a mão e dizer que ele sim aceita Jesus, que agora ele resolveu mudar a maneira de viver. Ele vai dar um crédito para Deus. Eu vou deixar Deus trabalhar na minha vida. É por isso que nós temos a teoria da prosperidade, da cura, da libertação, que são falso evangelho. Porque Paulo é muito claro quando ele diz que o poder de Deus é para salvação. Não é para arrumar emprego. Não é para comprar carro novo. Não é para libertar demônios. Não é para você ser bem sucedido na sua igreja. Não é para você sair das dívidas e a sua dívida sumir no DPC, no Serasa. Não é para isso. Não é para você arrumar um casamento ou melhorar o seu casamento. Deus faz tudo isso e muito mais. Mas o poder de Deus não é para isso, é para salvação. Então, as pessoas, de um modo geral, elas pegam o evangelho de Deus e contorcem, eles contaminam o evangelho, dizendo que é para todo tipo de coisa, menos para salvação. Porque, irmão, nós temos aprendido aqui que o homem ele pode ser muito mal sucedido financeiramente, ou pode ter uma saúde precária, mas você pode ser um verdadeiro adorador. E ao contrário também é verdade. Pode ter pessoas muito bem sucedidas em todas as áreas da sua vida e ser um falso adorador. E de fato adorar com amor, com zelo, mas está adorando a coisa errada. A pior coisa do mundo, irmãos, é você viver o engano achando que é a verdade. Como, por exemplo, você está num casamento achando que o seu cônjuge é fiel a você, enquanto não é. Isso é terrível. Isso é ser enganado 2 vezes. E a Bíblia vem dizer que o meu povo está perecendo, está sofrendo, porque está faltando conhecimento. O evangelho de Deus é Jesus Cristo ressuscitado. Se Deus quiser e tiver um propósito na minha e na sua vida, Ele pode fazer muito mais. Mas é esse evangelho que nós temos que poder. A nossa fé tem que estar fundada nesse poder de Deus, em Jesus, em Cristo. É por isso que todos os domingos, todas as quintas-feiras, nós estamos aqui estudando, aprendendo mais da palavra de Deus, para poder andar em conformidade com essa novidade de vida, com esse poder, com esse Cristo ressuscitado. É necessário, irmãos, que a igreja de hoje desperte, bata o pé e não aceite esse evangelho da inclusão, esse evangelho da facilidade, esse evangelho que depende de mim e de você. Nós somos falíveis. Tanto é, irmão, que quando nós estivermos numa igreja, não olhe para a vida do pastor, o modo que ele vive, para poder usar como exemplo, não de forma alguma. Sim, a vida que o pastor leva tem que ser condizente com o que ele prega, é verdade, mas não use ele como modelo. O modelo é Cristo. Nós temos pastores que são excelentes pregadores, conhecem a palavra de cabo a rabo, estudiosos, profundos, cheios da unção. Se você voltar lá na carta de 1 Coríntios, quando Paulo está celebrando a ceia do Senhor, olha que interessante. Esse dia eu estava refletindo nisso. Paulo começa dizendo assim: o que eu recebi do Senhor é que eu entrego a vocês. Não é isso? Mas Paulo não estava na ceia. Paulo não era um dos 12. Então como que ele recebeu do Senhor? Será que ele tinha um relacionamento íntimo com Deus? O Senhor trazia essa revelação para ele? Então é dessa forma que nós temos que viver, irmão. Sendo íntimo dele para que ele venha falar conosco. E ele fala toda vez que alguém lê a palavra, porque este é o poder de Deus, a palavra escrita.
Nós não temos que deixar que a religião nos engane, que o nosso coração nos engane, que os falsos mestres nos enganem. O fato da igreja, dos filhos de Deus frequentar a igreja, congregar justamente para isso, para examinar a Escritura. Nós temos que examinar, ver se realmente é isso que está falando, para que não sejamos enganados, irmãos. Mas é possível um filho de Deus viver enganado? É o que mais tem, irmão. É o que mais tem nesse mundo. São homens e mulheres de Deus decepcionados com a cruz. Porque a cruz que é apresentada para ele não foi a cruz de Cristo. O Cristo que eles conheceram não é o Cristo da libertação, da salvação. É o Cristo da provisão. Que se não prover na minha casa, é um falso crente. Ou eu não tenho fé suficiente. Olha, irmão. Nós temos que vir para a igreja para aprender, sim, a adorá-lo. Mas de acordo com a Escritura verdadeira. A nossa fé tem que estar fundada em Cristo. O homem não precisa falar bonito. Ele não precisa ser eloquente. Ele não precisa falar em várias línguas. Ele pode ter um português péssimo, horrível. Mas, se ele falar o que está escrito aqui, irmão, é isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Paulo, ele disse, acho que em 1 Coríntios, se não me engano, ele fala que ele não usava da sabedoria dele, e ele tinha sabedoria, ele era conhecedor, ele era estudioso. Porque ele sabia que não tinha efeito nenhum. Aquilo não ia convencer ninguém de que aquilo é o poder de Deus. Ele usava o poder de Deus, a palavra de Deus. Ele falava em nome de Jesus, Filho de Deus, que morreu na cruz para nos salvar. Esta palavra tem poder para despertar as pessoas, assim como tem nos despertado. Isso é o mais importante. Lá em Romanos 10, 14 vai dizer assim, como então crerão se não forem enviados? Irmãos, como ouvirão se não há quem pregue? Pregar o quê? O evangelho. Então, ser enviado quem envia é Cristo. Ouvir o evangelho falso não converte ninguém. Quantas igrejas nós já ouvimos falar e vemos diariamente, nas redes sociais principalmente, que a igreja está enviando tantos missionários para tal lugar, mas estão pregando o evangelho verdadeiro, estão falando de Jesus morrer na cruz, estão falando sobre isso? O que estão falando? Desde que vocês abriram os olhos para o evangelho e se tornaram novas criaturas, tiveram a mente mudada, vocês já ouviram a pregação de outra igreja? Ou a igreja que vocês frequentavam antes, vocês já voltaram lá? Eu já tive a curiosidade de ouvir. Mas é triste, irmão. Porque enquanto nossos olhos estavam fechados, era lindo e maravilhoso, dava até vontade de dar um pulo mortal na igreja, sair rodapiando. Mas hoje é vergonhoso. Porque eles falam de tudo, menos que Jesus é o poder de Deus para a salvação. Se a igreja está sendo ensinada errada, como é que o povo vai se converter? Como é que vão crer? Não é isso que a palavra diz? Como crerão se não tem quem pregue? Quem pregue o evangelho, irmão, verdadeiro. Que pregar qualquer coisa, está cheio de gente pregando. Mas não há mudança de vida na vida de ninguém. Quanto mais igreja tem no nosso país, maior a violência. Vocês não estão percebendo isso, não? O Congresso Nacional está cheio de pastores, assim de pastores, bispos, apóstolos. E a vergonha que está lá? Cadê a moral? A nossa fé tem que estar fundada, irmãos, é na cruz de Cristo. Jesus é o poder de Deus para a salvação. O evangelho, ele tem que ser as boas novas, de acordo com a Bíblia. Nós temos que entender que o evangelho é uma boa notícia para o povo de Deus. Lá em 1 Romanos, no capítulo 1, 2 e 3, diz que todo mundo se desviou. Não tem um que salve, irmão. Paulo falou, nem judeu, nem grego. Todo mundo se perdeu. Aqueles que receberam a lei escrita e aqueles que receberam a lei no coração, ninguém se salvou. Foi necessário o Senhor enviar seu filho. Foi necessário. Para que eu e você despertássemos e entendesse que não depende de nós. Foi necessário o próprio Deus intervir, tomar o lugar. Então não há como você não render glória somente a Jesus. Não há como você que entendeu isso
Quando eu falar de Deus para uma pessoa, não fala de Jesus, não tem como. Não tem como eu atribuir méritos a santos, a homens, ou animais, como a própria Bíblia diz, como Paulo próprio diz. Não tem como eu atribuir algum tipo de crédito a mim. O que foi que eu fiz? Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E todo aquele que nele crê, irmão, não é todos aqueles que crerão. Porque quando o Paulo diz aqui, é todo aquele que nele crê, ele já está falando de um povo específico. O Evangelho não é uma palavra de Deus que é jogada ao vento para qualquer pessoa pegar e ler, não. Existem pessoas que conseguem decodificar isso. Elas foram separadas para isso. É difícil de entender isso, mas é a verdade, irmão. Só vai crer quem tiver que crer mesmo. Só vai ouvir a voz do Senhor quem for ovelha dele mesmo. Mas o nosso papel é só pregar. Eu tenho certeza de uma coisa quando eu subo aqui, irmão. Que eu sei que tem várias pessoas nos ouvindo. Eu não me preocupo mais, como antigamente, em ler o Evangelho. Porque eu tenho certeza que ele nunca volta vazio. Porque eu tenho uma garantia da palavra de Deus que me diz isso. Ele é uma faca de dois gumes. Ele condena quem tem que ser condenado e salva quem tem que salvar. Ela nunca volta vazia. Aqueles que crerão na palavra de Deus, glória a Deus por isso. São filhos de Deus. E os que não creram já estão condenados. Então a palavra, ela veio para separar o joio do trigo. E nós que temos a compreensão de que Jesus é o Filho de Deus, é o nosso sucessor lá na cruz, é o nosso substituto lá na cruz, é o primogênito dentre muitos, dentre todos da sua igreja. Ele é que guia a sua igreja, ele é que convence o coração do homem. Então, a única coisa que nós como igreja temos que fazer é ler, entender, debater, aprender a verdade para aplicar a verdade e tirar a dúvida dos irmãos. Ao passo que se nós fizermos isso, nós vamos ter uma mudança de vida baseada na Bíblia e começar a adorar o Senhor, não pelo que nós falamos, mas pelo que nós vivemos. E é simples assim. E para encerrar, irmão, Paulo diz que ele aprendeu a viver de todas as formas, ou seja, as circunstâncias, nenhum tipo de situação conseguia mudar essa certeza no coração de Paulo. Bem ao contrário da nossa geração. Se eu sofro é porque Deus não cuida de mim. Se eu estou passando dor é porque Deus me esqueceu. Irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu vou falar igual a Paulo. Eu não vos pude falar, né, de uma maneira mais espiritual, mas como a carnais. Então nós temos que ter a maturidade de que o cristão verdadeiro sofre sim, não, é o que mais sofre. Não é sofre também, é o que mais sofre. Porque o mundo persegue. Tudo persegue. Porque o próprio Deus disse que o nosso mundo não é aqui, nós estamos de passagem. Nós não temos que juntar tesouros e nada aqui. Viver como se fosse o próprio povo lá no deserto, de passagem. Viviam até de tenda. Que não era para construir nada. Era montar e desmontar, montar e desmontar. Assim seja nosso dia, o nosso amanhã, o nosso ano seguinte, assim. A qualquer momento ele pode voltar. A qualquer momento. Amém, irmãos? Eu agradeço pela oportunidade. A equipe de louvor está aqui. A oportunidade. Irmão Franco, se o irmão puder orar pelo período da noite. Boa noite, irmãos, graça e paz. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. A
único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. O Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. O Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Agradecemos a oportunidade. Amém, glória a Deus. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos orar pelo preletor dessa noite. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, glorificamos o Teu santo nome, Pai, e queremos dizer que somos gratos a Deus por mais uma vez podermos sermos ministrados através da Tua palavra, Pai. A Tua palavra que é inerrante, a Tua palavra que é infalível e que vai se cumprir, ó Deus. Já se cumpriu no passado, está sendo cumprida agora no presente e se cumprirá no futuro, até a consumação de todos os tempos. Por isso, meu Deus, nós te pedimos, nos instrui nessa noite. Capacita-nos, ó Pai, para o entendimento correto da Tua palavra. Abençoa a vida do pastor Rafael, que vai ministrar a Tua palavra, Deus. Continua usando como instrumento para abençoar a Tua igreja, Pai. Que ele possa cada vez mais estar buscando na Tua verdade, estar cada dia mais aliançado contigo, ó Deus, para que ele possa cumprir o seu chamado. Nós agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e é no nome do Teu Filho Jesus que nós agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto, né? Graças a Deus. Hoje, mais um culto para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma pregação, mais uma oportunidade de estarmos juntos.
congregando como irmãos, crescendo no conhecimento, que é a nossa responsabilidade, né, conhecendo ao nosso Senhor e glorificando Ele através do conhecimento, da graça, da sua misericórdia. Com isso, irmãos, sem demora, gostaria de pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, irmãos. Vamos iniciar hoje. Leremos dos versículos 1 aos 5. Amém? Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos do 2 a 5. A versão que nós utilizamos é a versão mais tradicional, a versão King James 1611, independente também da versão que você tiver aí na sua casa, você vai conseguir acompanhar tranquilamente a exposição. Lembrar aos irmãos que estamos dando continuidade a essa carta, né, como já é sabido dos irmãos, o contexto, mas nada mais do que justo de sempre frisarmos, né, para nos embasar no contexto e entender, sem pretexto, né, a palavra de Deus. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 ao 5 diz assim: E eu, irmãos, quando eu fui até vós, não fui com excelência de discurso ou de sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus. Porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E o meu discurso e a minha pregação não estava em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus por essa mensagem. Pastor Júnior já nos fez uma introdução com grande maestria. Eu estava até brincando com ele. Não precisava nem mais falar, né? Porque de fato ele trouxe justamente sobre o tema que se dará nesta noite, que é, como eu disse, a fé que está fundamentada no poder de Deus. E, irmãos, hoje com uma grande responsabilidade, porque o texto em foco ele fala sobre pregação, como o pastor Júnior trouxe aqui, né? E eu chamo aos nossos irmãos que estão conosco aqui, cada um no seu ID, né? Todos nós somos responsáveis pelo ID, pela evangelização, pelo chamado universal, e essa responsabilidade ela tem que estar pautada em normas, em estrutura, em modo, em foco, em conteúdo bíblico, né, da palavra de Deus. Pastor Júnior foi feliz em trazer para nós a introdução nessa noite, pontuando justamente isso, o conteúdo das pregações atuais. E eu tenho uma grande responsabilidade de trazer para os irmãos nessa noite, uma responsabilidade de trazer e de dizer que, em sua grande maioria, os conteúdos eles estão corrompidos, infelizmente. O modus operandi da pregação está corrompido, infelizmente. O fundamento do conteúdo está corrompido, infelizmente. Quando eu trago a fé fundamentada no poder de Deus, ela de fato é a fé salvífica, é a fé do chamado eficaz, é a fé da salvação imeritória, é a fé da segurança da salvação, é a fé da escolha inconcebível em nossas mentes do poder de Deus e do seu chamado. Paulo, como bem os irmãos já sabem, ele está em um contexto da carta aos Coríntios. E qual é este contexto, pastor? Os irmãos já estão cansados de saber o contexto, mas nada mais do que justo de frisar mais uma vez. Ele está aqui nos capítulos 1 ao 4, falando a respeito
das divisões. Os irmãos bem sabem que a igreja de Corinto, como eu disse no início dos estudos, das pregações, é uma das igrejas que mais se aparenta com a atualidade. Quando eu digo isso, se aparenta em que sentido? Nos problemas espirituais, teológicos, inclusive este que Paulo usou de 4 capítulos para tratar. E eu vejo, irmãos, como se Paulo utilizou de 4 capítulos para tratar das divisões, eu creio que de fato a divisão é um grande problema. Lá em Mateus, o próprio Cristo disse que um reino dividido, ele não subsiste. O reino de Deus ele não é dividido. Infelizmente, quem tem estipulado divisões é um povo que se diz de Deus, mas que não conhece o próprio Deus. E Paulo, irmãos, ele vem em uma série de argumentos, se os irmãos bem se lembrar, a respeito dessas divisões. Se os irmãos olharem aí, versículo 1, irmãos, capítulo 1, versículo 18 ao 25, ele vai falar sobre a loucura da cruz, que é a sabedoria. É a sabedoria de Deus. A cruz é a sabedoria de Deus, em equivalência à sabedoria humana. Os irmãos lembram por que Paulo fala isso? Paulo fala isso pela supervalorização da sabedoria na cultura greco-romana. Os homens eles se consideravam grandes sábios, grandes filósofos, né? Os estoicos e epicureus, naquela época, eles eram a grande classe teológica, filosófica da época, e eles respondiam todas as espécies de perguntas possíveis, de por que foi feito o homem, de por que foi feito o mundo, de qual é o fim último do homem, e na sua sabedoria, eles buscavam a salvação, e Paulo vai bater firme, dizendo, olha, a sabedoria que Deus chama, ela é loucura para estes homens. Porque para esses homens, a salvação ela é alcançada pela busca pelo conhecimento. Mas o verdadeiro conhecimento eles rejeitam, que é o quê? Cristo e Cristo crucificado. Este foi o primeiro argumento de Paulo. Ele vai contrapor ali a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. Mostrando que a Deus, se fosse possível, ele ser não sábio, a não sabedoria de Deus era mais sábia que a nossa, se fosse possível. E aí, dos versículos posteriores, que são do versículo 26 ao 31, Paulo vai chamar aos irmãos de Corinto para fazer uma autoanálise do chamado. É o segundo argumento. Ele fala assim, olha, eu falei para vocês sobre a sabedoria, não é? Que a sabedoria de Deus ela é infimamente superior ao do ser humano. O ser humano é nada diante de um Deus perfeito. E que vocês não vão se alcançar a sabedoria, alcançar a salvação com a sabedoria. E aí ele fala assim, agora olhe o que eu estou falando para vocês e internalize como vocês foram chamados. Quem são vocês? De onde vocês foram tirados? Qual foi o método pelo qual vocês foram chamados? Se vocês de fato acreditam que a igreja ela é estipulada por retórica, oratória, argumentos, postura, eloquência, vocês não eram para estar dentro da igreja. É o que Paulo fala rapidamente. Se vocês acham que a perfeição humana é princípio para você estar chamado, vocês não eram para estar aqui, porque vocês eram o quê? Eu levei os irmãos lá no capítulo 6, não foi? Vocês eram estupradores, pedófilos, homossexuais, vocês eram assassinos, mentirosos. Ele deu vários argumentos adjetivos negativos do povo, de onde eles eram. E falou, agora vocês não são mais, mas vocês eram isso. E agora não são mais. Se o método pelo qual o chamado de Deus para a salvação fosse mérito do homem, da busca, da eloquência, vocês eram os últimos da fila. Vocês não eram para estar aqui, não. É o que Paulo chama o segundo argumento. E agora Paulo utiliza um terceiro argumento. E o terceiro argumento, irmãos, é o argumento dele mesmo. Ele, Paulo, com sua pregação e o chamado do Evangelho de Cristo no coração daqueles que estão ali, como foi? Como foi a pregação que foi utilizada? Qual foi a mensagem que foi utilizada? Quem foi
a pessoa que utilizou a mensagem e aonde tem que estar fundamentada essa mensagem. Esse é o terceiro argumento de Paulo a respeito das divisões. E ele inicia, irmãos, o versículo 1 do capítulo 2 assim, ó. E eu, irmãos, quando fui até vós, não fui com excelência de discurso ou de sabedoria. E aí, irmãos? E eu que fui até vós, não fui com excelência de discurso ou de sabedoria. Nós estamos falando aqui de quem, irmãos? Apóstolo Paulo. Se os irmãos quiserem ir rapidamente comigo no livro escrito por Lucas, Atos, capítulo 17, lá no iniciozinho do capítulo 17, vai falar, o Lucas está contando sobre a viagem de Paulo a Tessalônica. Ele chega em Tessalônica, né, sua viagem. Lá no versículo 2 e 3 vai dizer assim: e Paulo, quando chegou em Tessalônica, né, ele encontrou uma sinagoga dos judeus, e como era de costume, ele foi até eles por 3 shabates, arrazoando com eles com base aonde? Nas escrituras, expondo e alegando que convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos, e este Jesus que eu vos prego é o Cristo Jesus. Por que eu trouxe essa passagem? O modus operandi de Paulo. Quando ele diz assim, e eu, quando fui até vós, eu não fui com excelência de discurso ou de sabedoria. Irmãos, nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo. Homem de nacionalidade. Ele tinha 3, né? Ele era judeu, grego e romano. Ele foi um homem super, mega educado, e quando eu digo educado em sabedoria, em conhecimento, né? Ele nasceu na cidade de Tarso. A cidade de Tarso era uma das concorrentes direta, teologicamente e filosoficamente, com Corinto, Atena, né? Então, das grandes metrópoles filosóficas e teológicas, aonde se era elogiado e colocado em alta conta, em alta patente, oratória, retórica, modus operandi de como cativar as pessoas pelo método de falar. Então, Tarso e Atena, eles eram concorrentes ali de quem tinha o melhor filósofo, quem tinha melhor oratória. Paulo era de lá. Paulo, ele foi instruído aos pés de quem, irmãos? Os irmãos sabem mais do que eu, né? De um dos fariseus mais benquistos na história do judaísmo, Gamaliel. A minha pergunta para vocês é: Paulo, ele tinha excelência em discurso e sabedoria? Com certeza. Absoluta, irmãos. E ele usou, algumas vezes, da excelência do discurso e da sabedoria. Por exemplo, eu acabei de citar a passagem para vocês em Tessalônica. Em Tessalônica, ele bateu de frente com, eu já citei esses homens aqui, epicureus e estoicos, e começou uma grande discussão. Quando eu digo discussão, é um embate filosófico e teológico. Paulo argumentando com estes homens, através das escrituras, de que aqueles a quem eles esperavam como Messias já tinham vindo. E este era Jesus. E ele usou de quê? Volte lá comigo, está escrito lá. Versículo 2 e 3. Ele arrazoava, no caso era uma discussão, né, uma interlocução, com base em quê? Nas escrituras, fazendo o quê? Expondo e alegando. O que ele fez? Ele usou de excelência de discurso e de sabedoria para quê? Para apresentar Jesus Cristo àqueles homens que eles se colocavam em um pedestal de excelência de discurso e de sabedoria. Porém, quando nós vamos para o capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, é justamente o capítulo em que Paulo ele chega em Atenas, Corinto. E quando ele chega em Atenas, irmãos, ele é pego
em uma situação muito complicada, porque Atenas, de fato, ela cultuava a sabedoria quase como se um deus. Ela cultuava a sabedoria, eloquência, retórica, oratória, o modus operandi daqueles homens para convencimento, ele era fora do padrão, fora do normal. Quando ele se depara com isso, ele entende que se ele entrar em uma briga de excelência de discurso e de sabedoria, as pessoas iriam começar a fazer o quê? Colocar ele aonde? Em um pedestal. Por quê? Porque de fato ele tinha excelência de discurso e sabedoria. As pessoas iam começar a olhar mais para Paulo do que para quem? Para Jesus. Ele começa a ser perseguido daí então, em que sentido? Porque ele começou a pregar, inclusive nas sinagogas em Atenas. E quem eram os frequentantes das sinagogas de Atenas? Eram, na sua grande maioria, os prosélitos. Quem são os prosélitos, irmãos? São os gregos, os romanos, que tinham o interesse pelo judaísmo e ainda não tinham se convertido, né? Eles não tinham ainda se circuncidado, né? Eles tinham interesse, eles frequentavam as sinagogas. Então, Paulo, o que ele fazia? Toda cidade que ele chegava, ele, por ser o mestre da lei, o fariseu, ele pregava Cristo na onde? Nas sinagogas. Mas ele começou a ser perseguido em Atenas. Por quê? Porque pregava algo que para aquele povo era loucura. O que aconteceu então? Um dos que estava nas sinagogas, né, um dos chefes das sinagogas, se converteu ao Evangelho de Cristo. E morava ao lado da sinagoga. O que ele fez? Expulsaram Paulo da sinagoga. Ele falou assim: olha, Paulo, para cá. Aqui agora é a sua igreja. E Paulo começou a pregar ali. Mas como foi a pregação de Paulo? Versículo 1, perdão. Sem excelência de discurso e de sabedoria. Declarando o que, irmãos? O testemunho de Deus. O que aconteceu com Paulo, irmãos? Paulo teve uma amnésia e parou de pregar de forma eloquente, bonita e excelente? Não, irmãos. O que Paulo fez foi identificar o ídolo daquele povo, anular o ídolo daquele povo e pregar simples e genuinamente o evangelho. Qual era o ídolo daquele povo? A sabedoria, a eloquência, os filósofos daquela época. Paulo, imediatamente, através do Espírito Santo de Deus, ele entende que se ele der eloquência e sabedoria que ele tinha para fazer, o povo ia começar a admirá-lo ao ponto máximo de esquecer do conteúdo que é o principal do pregador. Então veja bem, quando eu disse que eu tinha uma responsabilidade de trazer nesta noite a respeito da pregação, é justamente nesse sentido. Quando eu estou aqui, irmãos, irmão Rafael, conversando com vocês a respeito da palavra de Deus, o principal, obviamente, eu tenho que conseguir transmitir a mensagem, o mínimo de conversação possível que eu possa ter, de uma conversa inteligível possível para vocês entenderem, obviamente, porque senão vocês não vão entender nada. Mas eu tenho que entender que o que importa é o conteúdo e não quem transmite o conteúdo. Porque quem convence é o conteúdo e não quem transmite o conteúdo. Então veja, irmãos, quando Paulo chega em Atenas, antes ele passou por Tessalônica, como eu disse aos irmãos, né? E ele mostra, irmãos, justamente que a cultura valorizava a sabedoria humana e o evangelho, ao contrário de uma cultura que valoriza a sabedoria humana, ele faz o quê? Ele confronta e humilha o orgulho humano. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus e entendemos que a salvação é pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie, o homem que estava aqui em um pedestal, tentando com eloquência, com oratória, com retórica, convencer as pessoas através de meios de comunicação, ele é diminuído. Por quê? Porque o evangelho é quem tem a primazia. O evangelho é quem tem destaque. O evangelho faz isso, irmãos. Ele pega o quê? Ele é loucura para aqueles que ouvem, ele é loucura para aqueles que tentam conseguir a salvação por meio
da própria sabedoria, mas pela fé, pelo poder da fé que é imputado em nós, pela misericórdia de Deus e pela graça dele, nós compreendemos que este evangelho, ele salva não porque nós somos bons, mas porque Deus é maravilhoso. Então ele o humilha no sentido de colocar no lugar o ser humano. Então o que que Paulo fez? Paulo já começa dizendo, olha, vocês estão com essas separações na igreja, colocando em um pedestal Pedro, que a gente nem sabe se Pedro foi a Coríntios, né? Mas como Pedro ele era o líder dos apóstolos, ele era conhecido no meio cristão. Vocês estão colocando em alta conta Apolo, que era o pastor da igreja. Vocês estão colocando em alta conta eu, Paulo, que fundamentei, que era a função de Paulo fundamentar a igreja, sob a pedra que é Cristo. E vocês estão colocando em um pedestal, que vai ser uma vertente que nós vamos ver lá na frente, aqueles que dizem que não acreditam em nada, acreditam só em Jesus, mas nós vamos ver que isso tinha um intuito que não era o próprio Cristo. Ele está dizendo assim, olha, vocês que estão colocando nos pedestais pessoas erradas, intuitos errados, vocês estão completamente enganados. Por quê? Porque quando eu fui até vocês, eu fui como? Sem excelência de discurso ou de sabedoria, declarando somente o quê? O testemunho de Deus. E esse testemunho de Deus, nós sabemos quem é, não é, irmãos? Nós sabemos quem é. E aí ele começa mostrando aí, irmãos, a natureza, a simplicidade, a clareza de quê? Da pregação dele. O que aconteceu com Paulo, irmãos? Paulo ele recusou os artifícios retóricos, demonstração de sabedoria para apresentar Jesus Cristo perfeito. Isso não significa dizer, irmãos, que a mensagem de Paulo foi o quê? Superficial. Que a mensagem de Paulo não foi dada ênfase em Cristo. Que ele não conseguiu transmitir o que ele queria transmitir. Pelo contrário, ele transmitiu perfeitamente. Por quê? Porque ele tirou o foco do homem e colocou o foco em Deus. A ênfase ficou no conteúdo e não na forma, né? Lá em Atos capítulo 18, versículo 4 a 11, nós vamos ver que Paulo dedicou aproximadamente 1 ano e meio, irmãos, em Corinto, pregando consistentemente a mensagem de Cristo. Enfrentou oposição, perseverou, né? E pregou a mensagem do evangelho àquele povo escolhido daquele lugar. Né? E interessante que o próprio Cristo, né, faz uma revelação a Paulo quando ele está em Corinto e diz, olha, continue em Corinto, porque tem muito povo meu aí. Olha que interessante, irmãos. Interessante, né? Porque lá em Atos, capítulo 18, o próprio Lucas, ele escrevendo isso, ele nos dá mais uma base da eleição de Deus, né? Pelo beneplácito da sua vontade e a escolha dele. Ele fala, olha, Paulo, continua pregando. Paulo já estava cansado, irmãos. Por quê? Pela perseguição. Paulo estava sofrendo oposição ferrenha em Corinto. Ele fala, olha, continua, Paulo, porque tem muito povo meu ainda aí. Veja bem, irmãos, o quão poderoso nosso Deus é, né? Paulo era um apóstolo, né? As pessoas podem pensar, Paulo, ele sabia, ele olhava para a pessoa e sabia quem era escolhido ou não. Pelo contrário, Paulo estava sofrendo oposição, estava doido para ir embora. E Deus falou, continua, meu filho, porque você não sabe quem são os meus, não. Eu tenho muito povo aí. A nossa responsabilidade de quê, irmãos? De pregar o evangelho. Porque nós não sabemos quem é povo de Deus, não é? Então, irmãos, assim como Paulo, nós somos chamados ao quê, irmãos? A manter o evangelho puro e simples, né? A manter o evangelho puro e simples. Não devemos diluir a mensagem, torná-la mais atraente, né? É interessante a gente falar disso, irmãos, porque infelizmente é o que acontece. Infelizmente, é o que mais acontece. As pessoas por quantidade, e eu falo quantidade de pessoas, as igrejas, por quantidade de pessoas e por quantidade financeira, elas fazem o quê? Elas tentam fazer um evangelho mais atraente, elas tentam diluir a mensagem ao ponto de que não chegue em uma quebra, em um embate, onde as pessoas se sintam fofinhas, confortáveis, com um coraçãozinho quentinho, mas o evangelho não é para isso, irmãos. O evangelho não é para isso. O evangelho é poder de Deus para a salvação. A fé é fundamentada no poder de Deus. Quando o pastor Júnior trouxe Romanos capítulo 10, versículo 14, ele trouxe justamente o que eu ia citar. Como ouvirão se não tem quem pregue?
E aí eu vou reformular a pergunta de Paulo. O que estão ouvindo com quem está pregando? Reformula a pergunta. Qual é o conteúdo que as pessoas têm ouvido? Estão diluindo a mensagem do evangelho para fazer o quê? Quantidade, montante de pessoas e valores. Para quê? Porque eles não estão preocupados com o reino de Deus e a sua justiça. Eles estão preocupados com aparência, visibilidade. Olha, essa pregação agora, ó, o pastor Rafael pregou lá, ganhou 50 almas para Jesus. É quase um Deus, né? É um semideus o pastor Rafael. Porque é ele que ganhou as almas para Jesus. Esquecem, irmãos, que quem convence é o conteúdo, não a forma quem passa o conteúdo. E é o que Paulo fez aqui. Eu não fui a vocês com excelência de discurso e nem sabedoria. Eu só apresentei para vocês quem? Deus. O poder de Deus. A glória de Deus. O testemunho de Deus. E ele diz aí, ó, versículo 2. Porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Cristo e este Cristo que? Crucificado. Veja, irmãos, que Paulo, ele não era bobo. O versículo 2 deixa claro. Foi uma decisão que Paulo tomou. Ele diz aí, ó, eu decidi não saber coisa alguma. Ele chegou, viu a situação, analisou como uma pessoa chamada por Deus para a pregação, de fato, analisou o contexto, viu que aquilo ali não ia dar certo, de ele falar com a eloquência que ele tinha, com a excelência que ele tinha, com o discurso que ele tinha, por quê? Porque as pessoas iam idolatrar ele e falou assim, não vou fazer isso. Porque o foco aqui é Jesus. Então o que ele fez? Decidiu não fazer. Decidiu. Mas infelizmente, irmãos, hoje, no contexto atual, as pessoas decidem o quê? Decidem se mostrar. Decidem aparecer. Decidem se sobressair. Se sobressair sobre o Evangelho, se sobressair sobre o sacrifício de Cristo, se sobressair sobre as outras igrejas, causando divisões, como se fosse uma guerra de ego. Quem tem mais membro, quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder, qual a igreja mais bonita, qual o templo mais bonito. Eu construo esse aqui agora, um arcabouço, tiro de dentro da terra, um templo monstruoso. E eu não estou dizendo aqui que é problema, irmãos, a pessoa tem algo bonito, mas eu estou dizendo o foco. Para quê? Qual o motivo? Será que de fato este é o propósito? Templos feitos por mãos humanas? Existe muito povo de Deus ainda. Mas existe muito pouco evangelho de Deus sendo pregado. Essa é a verdade. E aí ele diz, olha, porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão, e ele abre um parênteses. Ele não decidiu não saber nada. Ele disse que ele não decidiu saber coisa alguma, senão a nossa base. O nosso fundamento. Cristo e este Cristo crucificado. Não é qualquer Cristo. Não é um Cristo que você arruma por aí. Não é o Cristo fofinho, bobo, aquele que fica lá no meio das pessoas, que salva somente, que chama, que perdoa pecado, que cura. Não. Ele está falando do Cristo crucificado, é do completo, é o Cristo completo. É o Cristo que veio, encarnou, viveu o seu ministério, cumpriu a lei, morreu a sua morte sacrificial e ressuscitou e virá como justo juiz. É o Cristo perfeito. Não é qualquer Cristo. Não é um Cristo criado. Não é um Cristo que as pessoas diluem para ficar fofinho, para ser atraente. Não é aquele Cristo bonitão. Não. É o Cristo perfeito. É o Cristo da mensagem. Ele diz, olha, eu decidi não saber nada. Eu decidi saber somente uma coisa. Cristo e Cristo crucificado. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Simples assim. A igreja tem que ser cristocêntrica. Simples assim. A igreja, ela tem que ser cristocêntrica. E a gente ouviu muito isso, né? Principalmente os irmãos, quando a gente estava fazendo alguns estudos, né? De que o hino tem que ser cristocêntrico, a adoração ela tem que ser cristocêntrica, o louvor ele tem que ser cristocêntrico, a pregação ele tem que ser cristocêntrica, porque senão, irmãos, o culto ele é furado, ele é mentiroso. Ele é mais um culto em prol das aparências, se tornando atrativo. Infelizmente, o que acontece?
Os irmãos sabem o que acontece. Eu não preciso citar ministérios, não preciso citar nomes aqui. Você entra na rede social, você liga uma televisão em um canal, você liga o rádio em uma pregação, geralmente quem está no foco é a pessoa. É as experiências pessoais. Experiência pessoal fica no ranking ali, ela fica entre os 3 primeiros, experiência pessoal. Espiritualidade humana, né? Porque eles colocam em alta conta o quão espirituais são. E terceiro, a sabedoria deles mesmos. Se mostrando eloquentes, se mostrando, tentando atrair as pessoas pelo que eles dizem, pela forma que eles dizem, por como se vestem, pelo que faz. Levanta a mão pro alto, toca no irmão do lado, bate palminha, pula, dá 2 piruetas. E o culto, ele se torna o quê? Um teatro. Uma apresentação que quem é o ator principal ali é quem ministra, não o Cristo. O Cristo fica lá atrás, fazendo para Deus. E eu entro quando? Nesse palco aí? Que era para ser para mim. Infelizmente não é. E Paulo diz: porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão Cristo. E esse Cristo o quê? Crucificado. Glória a Deus por isso. E aí ele diz no versículo 3 uma coisa bem interessante. E eu estive convosco em fraqueza, temor e grande tremor. Olha aí, irmãos. Eu estive entre vós, eu estive convosco em fraqueza, temor e grande tremor. O que está acontecendo aí, irmãos? Por que Paulo cita isso? Ele cita isso aleatoriamente? De maneira alguma, irmãos. Paulo agora está fazendo uma comparação aos que os coríntios criam. No quê? Na total dependência da sua sabedoria. Na total dependência do seu conhecimento, da sua forma de falar. Os coríntios criam que aqueles que eram mais sábios eram aqueles que dependiam dele mesmo, de como ele se portava. Quem era o mais forte, quem falava melhor, quem era mais, quem impunha mais. E aí Paulo chega, irmãos, e dá essa sandalhada, né? Nos coríntios. Fala assim: rapaz, além de eu decidir não saber nada diante de vocês, a não ser Cristo, esse Cristo crucificado, eu ainda fui fraco, eu ainda fui temendo, e eu ainda fui tremendo. Ele está fazendo o quê? Ele está pegando tudo aquilo que os coríntios construíam de uma pessoa perfeita para trazer algo sábio e jogando no lixo. Primeiro, ele desconstruiu a sabedoria. Segundo, ele desconstruiu o ego, né? De onde vocês foram chamados, olha quem vocês eram, né? Destruiu o ego. E agora ele destrói o quê? O todo. Porque as pessoas se sentiam o quê? Fortes. Elas se sentiam o quê? Corajosas. Porque eles se colocavam dessa forma, com eloquência. Quem ganhava no grito, é aquele famoso termo, né? Ganha no grito. Ganha no conhecimento, ganha na oratória. Ele falou assim: pois eu não fui, não. Eu fui sem excelência de conteúdo, sem sabedoria, só apresentando aí para vocês o testemunho de Deus. Decidi não conhecer nada senão Cristo e Cristo crucificado. E ainda estava fraco, ainda estava temendo, ainda estava tremendo. O que está acontecendo com Paulo aqui, irmão? Nós sabemos, irmãos. Nós sabemos que Paulo, durante o seu ministério, ele sofreu muita perseguição. Ele foi açoitado, ele foi apedrejado, ele foi preso, ele naufragou, ele foi picado, irmãos, toda sorte de oposição na vida de Paulo ele sofreu. Então nós sabemos, irmãos, que Paulo ele tinha sim uma debilidade, tanto física quanto emocional. Emocional em que sentido? De volta e meia ele se sentir fraco, triste. Nós sabemos, nós já vimos isso várias vezes nas suas cartas, onde ele fala: olha, quando eu penso que eu vou fazer o bem, isso eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu faço. Ele fala: rapaz, onde é que está a minha consciência? A minha emoção, quando eu penso que eu vou ser guiado pela minha emoção, eu estou errado.
Aí ele diz lá em 2 Coríntios, nós vamos estudar depois, ele fala, 3 vezes eu roguei ao Senhor para que me tirasse o espinho da carne. E o Senhor me disse, a minha graça te basta. Porque o meu espírito testifica em você na sua fraqueza. Porque quando você pensa que está fraco, aí tu está o quê? Tu está forte. O que Paulo está fazendo aqui então, irmão? Ele está mostrando que ele estava, de fato, sofrendo oposição intensa, tremendo. Por quê? Porque, de fato, irmãos, imagine a época de Paulo, as pessoas o considerando como louco, tanto o judeu perseguindo pela pregação do Cristo, aquele que eles tinham uma morte que foi dada a eles. Nós estamos estudando isso em Mateus. Eles estavam verdadeiramente querendo que Cristo morresse, porque era sim uma oposição de fato ao sistema religioso judaico, também sofrendo oposição dos gregos e dos romanos. Por quê? Porque a morte de Cristo foi uma morte feia, uma morte vergonhosa. A morte de cruz era uma morte horrível. E os gregos e romanos falavam, como um homem desse pode ser o salvador de alguma coisa? Então a oposição de Paulo estava sendo ferrenha. O que ele está dizendo aqui? Olha, eu tinha medo. Quando eu subia para pregar na sinagoga, eu ia com medo. Ah, pastor, mas lá em Josué, Deus diz, olha, ser forte e corajoso. Irmãos, aqui não está dizendo que ele não tinha coragem de pregar, ele está dizendo que ele tinha coragem, mas estava com medo. Ele não deixava de fazer. Ele ia fazer, só que ele temia. E é algo, irmãos, que eu e você não pode ser hipócrita de fazer. Talvez eu e você hoje, irmãos, a gente não passe isso. Eu falei isso no estudo de quinta-feira, os irmãos vão lembrar. A gente não passe uma perseguição física, de fato, mas moral, sim. Da moralidade, do emocional. Muitas das vezes você se posicionar como cristão verdadeiro vai fazer você ser separado. Vai fazer você ser o quê? Deixado de lado. Não fazer parte. E muitas das vezes isso é um problema emocionalmente para alguns. Mas nós não podemos ser covardes. Temos que ser corajosos. Mas isso não implica em dizer que nós não tememos acontecer. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? É o que ele está dizendo. Eu fui fraco como fraco? Ele foi fraco fisicamente, de fato. Ele sofria. Nós sabemos que ele tinha um espinho na carne. A gente agora vai conjecturar qual é? Não vamos conjecturar qual é. Pode ser o quê? Pode ser a picada da serpente? Pode. Pode ser a visão? Pode. Pode ser que ele foi açoitado demais e ficou com alguma debilidade? Pode. Mas a gente não sabe o que é. Ele tinha um espinho na carne. A gente sabe disso. Ele temia. E ele tremia. Tremia com o quê? Com a responsabilidade. Veja o tremor. O tremor aqui, irmãos, é você de fato saber quem você está representando. O tremor aqui, irmãos, é aquele tremor que o mundo não tem. É o tremor que as pessoas vivem descabidamente em seus pecados e delitos, se esquecendo de uma justiça que virá. E Paulo treme sabendo que é este Deus que ele está falando, representando. É este Jesus Cristo crucificado que ele está trazendo ali. Que ele veio, morreu, ressuscitou e ele voltará. E ele tem certeza. E este é o tremor de Paulo. E o que Paulo está fazendo então com esta mensagem aqui do versículo 3? Ele está dizendo o seguinte, olha, eu sou fraco, mas a minha mensagem é forte. Eu sou fraco, a forma que eu falo talvez seja temerosa e trêmula, mas o conteúdo dela é poderoso. Ele está mostrando aqui o contraste, irmãos, entre a fraqueza do pregador e a soberania do conteúdo. A fraqueza do pregador e a total dependência que ele tem no Deus Todo-Poderoso. Ele está mostrando aqui, olha, quando eu fui a vocês, não foi por conhecimento, foi Cristo e Cristo crucificado. Eu estava fraco, eu estava temeroso, eu estava tremendo. Mas preguei. Preguei por quê? Porque eu dependo não de mim, mas dependo daquele que me enviou. Mais uma vez, frustrando aí o pensamento dos coríntios sobre a separação, sobre as divisões. Porque as divisões estavam o quê? Nas pessoas que confiavam em si mesmas. Nas pessoas que colocavam a dependência nelas mesmas. Na sua sabedoria, no seu conhecimento e na sua forma de falar. E ele diz assim, olha, vocês estão se separando dentro da igreja por pessoas que se acham fortes, boas de oratória, mas que não têm um conteúdo que depende de fato de Deus.
eu fui aí a vocês, eu estava fraco, eu estava temeroso, eu estava tremendo, mas o meu conteúdo, ele tinha uma fonte. E essa fonte, ela é inigualável, inigualável. Ela é inesgotável. Ela é perfeita e soberana. Eu, Paulo, ele diz isso. Não dependo de mim. Já não vivo eu, não é isso que ele diz? Mas Cristo vive em mim. É o que ele está dizendo aí. Paulo, irmão, sabia que a fraqueza era o cenário ideal para que o poder de Deus se manifestasse nele. Como eu disse, né, lá em 2 Coríntios 2:9, ele diz, o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. Paulo sabia, irmãos, que quando o homem ele se encontrava no final e dizia assim, agora não tem para onde eu ir mais, Deus se apresentava e falava assim, eu vou te mostrar o caminho. É aí que a gente entende, de fato, que nós dependemos totalmente dele. Enquanto eu estiver tentando andar com as minhas próprias pernas, pelo meu próprio conhecimento, Deus vai dando corda. E, consequentemente, a salvação não é alcançada por isso. Quando nós conhecemos e entendemos o Evangelho, nós entendemos que nós estávamos aqui no mundo tentando um pé de igualdade, aí nós fazemos isso aqui, ó. Nos humilhamos e nos colocamos totalmente dependentes de Deus. Não é o que está lá em Mateus capítulo 5 no sermão? Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão o reino dos céus. E nós estudamos isso. Os humildes ali é quem conhece o seu lugar. Não é ser bobo, é você saber que você depende de Deus. E aí no versículo 4, irmãos, né, ele diz aí justamente sobre o tema, né, versículo 4 e 5, mas vamos ler primeiro o versículo 4 aí. Ele vai dizer assim, e meu discurso e a minha pregação não estava em palavras persuasivas de sabedoria humana. Aqui mais uma vez afirmando, irmãos, que de fato ele tinha decidido que não pregaria com eloquência no conhecer que ele tinha. Porque ele tinha. De uma oratória boa. Porque ele tinha oratória. Ele diz, olha, eu de fato, eu não fui, meu discurso e a minha pregação não estava em palavras persuasivas de sabedoria humana. E aqui uma pausa. É justamente sobre isso que nós estamos falando hoje. Pessoas, tempos que tentam ganhar no grito. Tentam arrebanhar no grito, na persuasão, na psicanálise. Irmãos, o que tem de ministros que se debandam, e eu veja bem, eu não estou aqui demonizando o estudo, o conhecimento. Entendo os irmãos, eu creio que os irmãos são inteligentes o suficiente para entender isso. Eu não estou demonizando o conhecimento aqui. Eu estou falando que o conhecimento humano não gera salvação. Simples isso, simples assim. Mas nós temos sim uma responsabilidade de estudar, de crescer no conhecimento. Mas conhecendo aonde nós estamos, a humildade que nós temos que ter é reconhecer que nós dependemos de Deus para ser salvo. É isso que Paulo está dizendo. Então, o que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Infelizmente hoje é o que está acontecendo. Pessoas, ministros que se debandam para o quê? Para psicanálise, para o comportamento humano, psicologia, oratória. E veja, quando você faz isso em prol de melhorar a sua pregação para o reino de Deus com o fundamento em Cristo e Cristo crucificado, beleza. Mas quando você usa desses métodos para quê? Para arrebanhar pessoas em quantitativos, em valores, para a sua própria, aumentar a sua própria ganância, o seu próprio ego, você está se descambando para algo que Paulo está condenando aqui. Você está dividindo o corpo. Você está levando as pessoas a um falso conhecimento. O pastor Júnior trouxe isso aqui. As pessoas têm buscado a Cristo por tudo, menos porque Cristo é Cristo. As pessoas têm buscado a Cristo por tudo. Pelo amor ao dinheiro. Pelo desejo por bênçãos. Pelo desejo por todos os quereres do homem. Eles têm feito isso, irmão. Eu gosto de dizer isso e repito. Eles têm pegado Cristo e colocado com a bandejinha, servindo, como se ele fosse o garçom e as pessoas estivessem aí, sentadas, esperando.
Eu disse isso quinta e repito de novo. Eles pensam que Deus está lá com a lapiseira, né? Nós falamos isso aqui na quinta-feira. Com a lapiseira. E aí fica esperando, espectador. Vou esperar aqui o irmão Frank. Vai que ele decide fazer o que eu não queria. Aí eu apago aqui e finge que eu escrevi de novo, né? É como se Deus fosse o telespectador do mundo. E não, meu irmão. Esse não é o Evangelho de Cristo, não. O conselho de Deus foi antemão, antes da fundação do mundo. E o conselho dele foi o quê? Foi que Cristo, o Cristo crucificado, fosse o centro daqueles que são seus. A minha e a sua vida tem que ter a centralidade de Cristo, do Evangelho de Cristo, para nós de fato sermos o povo de Cristo. Porque quando eu não vivo assim, eu não vivo em prol de Cristo. Simples. Quando o Cristo ele não está no centro, ele está um pouquinho descambado para a esquerda, já está errado, irmão. Um pouquinho descambado para a direita, está errado também, irmão. É Cristo e Cristo crucificado. Acabou. E ele está dizendo aqui, olha, eu não vim com discurso ou pregação em palavras persuasivas de sabedoria humana. Então, irmãos, independente se eu sou PhD, formado em teologia, com curso não sei da onde, em Harvard e tal, isso é bom? Ótimo. Você teve uma oportunidade de dar crescendo no conhecimento, ótimo. Mas se eu fizer isso tudo em prol de arrebanhar pessoas para o ego, não adianta nada, irmão. A pregação se tornou o quê, irmãos? Anátema. Pastor, mas o que é isso? Maldita? É, meu irmão, maldita. Por quê? Porque só o Evangelho salva. Só Jesus Cristo salva. Só a cruz de Cristo é o poder. Então não adianta persuasão de palavra. Paulo está quebrando as pernas aqui do povo no argumento, irmão. Ele está quebrando. Aí ele diz aí, ó. Mas em demonstração do Espírito e de poder. Olha aí, irmãos. Vamos terminar, né? Vamos ler o versículo 5. Para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Está aí, irmãos. O poder do Espírito Santo. A base da fé. Paulo coloca tudo isso agora em foco, irmãos. Então, ele não veio com palavras persuasivas de sabedorias, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, meus irmãos, o foco de Paulo, irmãos, não estava em convencer pessoas por meio de argumento. O foco de Paulo estava em proclamar a mensagem com fidelidade. Fazendo o quê, irmãos? Fazendo o que eu estou tentando fazer aqui. Confiando de que esta mensagem, não porque eu falei bonitinho, não porque eu sei falar muito bom, não porque eu, com a minha voz feia, vou alcançar alguém. Mas confiando que a mensagem que eu estou lançando é o Evangelho de Cristo, Cristo crucificado. E o Espírito Santo, por meio do Evangelho, vai fazer o quê? Convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. É o papel dele. Então veja, irmãos. Está aqui Paulo colocando cada um no seu quadrado agora. Assim, olha, eu não trouxe persuasão de palavra. Eu estou apresentando o poder do Espírito de Deus. Para que vocês não sejam enganados por convencimento de sabedoria humana. Mas para quê? Olha aí o versículo, finalzinho do versículo 5. Mas pelo poder de Deus. O que ele está dizendo? Existe sim a responsabilidade de pregar. Existe sim a necessidade do querigma, da mensagem, da pregação. Existe sim. Mas nós temos que entender que eu e você estamos aqui como baluarte da verdade para a apresentação da palavra. Eu e você não tem o poder de empurrar goela abaixo o evangelho e fazer qualquer que seja a pessoa ser convencida porque eu sou bom e porque eu deixei de ser bom. Esse é o ponto. Então, irmãos, só nisso aqui que a gente escutou, a gente consegue separar muitos enganos de pessoas tentando empurrar um evangelho goela abaixo. Um falso evangelho goela abaixo. Pelo quê? Por ser bonitinho, por cantar bonitinho, por falar bonitinho, por trazer algo bonitinho, diluir a mensagem em algo atraente, bonitinho. E Paulo está dizendo, aqui não é, irmãos, aqui não é um teatro para a gente brincar de fazer uma atração, não. Eu não estou aqui em cima contando uma historinha
mística para vocês ficarem emocionados, se arrepiar. Me arrepiei com o pastor falando. Irmão, não adiantou nada. Se não mudou, se não creu, não adiantou nada. Olha, mas que louvor maravilhoso. E o louvor está falando dela, né? Olha, não precisa nem cantar o hino aqui, que os irmãos já conhecem vários. Né? Faltando amaldiçoar o irmão. Rapaz, mas esse louvor é forte. Forte porque você gostou. Forte porque massageou o seu ego. E Paulo está dizendo, aqui não tem para ego. Aqui não tem mimimi. Aqui o negócio é o seguinte, é Cristo e Cristo crucificado. Gostou? É porque Deus te chamou. Não gostou? O que diremos, pois então, né? É o que ele diz. Não é por quem quer e por quem corre. É pela vontade dele. Simples assim. Então, irmãos, Paulo deixa claro, a transformação dos corações, a mudança do coração de pedra para um coração novo, o chamado eficaz, a certeza e segurança da salvação, a salvação e a morte sacrificial, tudo isso é dom de Deus, é plano dele, é mérito dele, é obra dele, não é meu. O que eu e você tem que fazer é só dizer. Simples assim, dizer o quê? Que Cristo salva. Que ele veio para salvar todo aquele que nele crê. E todo aquele que nele crê tem que se humilhar diante dele. E todo aquele que nele crê se transforma. E todo aquele que nele crê muda. E todo aquele que nele crê vive para a santidade, como está lá em Efésios. Nós fomos chamados de antemão para vivermos em santidade. Ele nos salvou do pecado, mas para nos tirar dele. Ele não tem prazer em pecado. Não é aquela frase maravilhosa, ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Ele não ama o pecado de forma alguma. Ele quer que você se torne santo diuturnamente. Aqui, irmãos, não é evangelho diluído, tem que ser o real. E aí, quando eu prego o evangelho, o pastor trouxe. Como crerão se não tem quem pregue? Capítulo 10, versículo 14. E aí eu digo, se pregarem o evangelho genuíno, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai no coração daqueles a quem Deus chamou e... O que aconteceu comigo, o que aconteceu com cada um de vocês aqui. Independente de como ouviu, de quem pregou, de aonde estava, nós temos que lembrar disso, irmãos. É o que está acontecendo em Corinto, que não pode acontecer comigo, com você. E com a igreja, infelizmente, que está acontecendo hoje. Não é quem pregou, não foi o culto que eu fui, não foi a placa da igreja que eu fui, não foi o ambiente que eu estava, foi a mensagem. Foi o evangelho. Foi o centro. Cristo no centro. E por isso o Espírito Santo me convenceu que eu estava errado. Que eu era um trapo de imundícia. Que eu estava morto nos meus pecados e delitos. E aí, quando eu abri os olhos por quê? Porque Cristo crucificado foi pregado verdadeiramente. Não foi porque quem te viu passar na prova e não te ajudou. Não foi porque se você não está sendo abençoado, é porque você não está sendo crente. Não foi o Cristo com a casa na beira da praia. Que fez assim, ó, e os móveis veio. Não é aquele Cristo que eles pregam, que só quando você é espiritual ao ponto de chegar no nível angelical, você é um membro. Não. É o Cristo crucificado. É quando ele faz assim, ó. Você estava aqui, pensando que estava aqui, ó. Aí quando você conhece, você faz isso aqui, ó. Depende dele. Entende aonde você está. Entende onde você está. A minha função e a função da igreja de Cristo, cada um dos irmãos, como responsabilidade, não é fazer um espetáculo. Eu não vim aqui fazer um espetáculo. Uma obra teatral. Não. Eu vim apresentar para vocês Cristo e Cristo crucificado, como Paulo apresentou aos Coríntios. Porque este Cristo e este Cristo crucificado, ele sim salva. E Paulo está deixando claro que tanto Pedro, quanto Apolo, quanto ele, pregam esse mesmo Cristo. Os coríntios estão errados em olhar a postura, a eloquência da voz, quem fala mais bonitinho, tentando idolatrar pessoas e mestres, né?
que é o que mais acontece. Então, irmãos, vamos fazer algumas aplicações rápidas a respeito desse texto aqui. Como eu disse, a igreja contemporânea tem confiado em estratégias humanas, né, para crescer, para atrair pessoas. No entanto, irmãos, o verdadeiro crescimento e o crescimento duradouro vem quando o verdadeiro evangelho é pregado. O verdadeiro crescimento e o crescimento duradouro é quando o evangelho é pregado com fidelidade. Por quê? Porque quando ele é pregado com fidelidade, o Espírito Santo de fato opera no coração das pessoas. E aí ele se torna duradouro por quê? Porque as pessoas elas não vão mais se frustrar quando o pastor tropeçar, quando o irmão do lado tropeçar. Porque acontece. Porque acontece. Por que que existem, na sua grande maioria, pessoas demasiadamente tristes e decepcionadas com a cruz de Cristo, entre aspas? Porque elas nunca conheceram a cruz. É esse o problema. Elas nunca olharam de fato para a cruz de Cristo, porque se conhecessem, nunca se decepcionariam. Eles estão olhando para quem? Para o líder, para o louvor, para o ambiente, para o pastor. E não estão olhando para Cristo. E é o que Paulo está dizendo, irmãos. Vocês estão errados, vocês estão se dividindo em grupos, estão se frustrando direto. Então, o evangelho pregado com fidelidade, verdadeiramente, ele é duradouro. Por quê? Porque o Espírito Santo, quem opera a mudança. Em relação às divisões da igreja, o que Paulo está falando aí, irmãos? Que Cristo crucificado, ele foi chamado o quê? Para unidade. Divisão não é evangelho. O povo de Deus, ele é um corpo co-herdeiro com Cristo. Co-herdeiro com Cristo, é uno. A igreja de Cristo, ela é una. Paulo está dizendo que ele rejeitou qualquer glória humana que pudesse promover divisões. Ele falou, olha, eu fui aí sem conhecimento, sem sabedoria. Eu fui aí fraco, eu fui aí tremendo, eu fui aí temeroso. Eu mostrando para vocês que eu não era ninguém. Por quê? Porque eu queria apresentar quem era. Quem era ele de fato. O Cristo perfeito. Cristo, então, irmãos, é o fundamento da igreja. Quando perdemos esse foco, o que acontece com a gente, irmãos? Nós começamos a cair em disputas. Cair em armadilhas. Enfraquecendo o testemunho. Enfraquecendo o testemunho do evangelho para outras pessoas. Quando o meu foco se desfoca de Cristo no centro e eu começo a focar no louvor, nas pessoas em geral, eu começo a descredibilizar o evangelho de Cristo como se ele de fato não tivesse crédito. Mas o que está acontecendo é porque no seu íntimo você nunca colocou Cristo no centro. Nunca conheceu. Né? Então o que acontece, irmãos? Cristo é o fundamento da igreja. Devemos rejeitar toda a exaltação de líder humano ou métodos e focar na supremacia de Cristo Jesus. Este é o primeiro ponto da aplicação prática. Devemos rejeitar toda exaltação de líderes humanos ou métodos humanos para a pregação do evangelho. Porque aonde não tem Cristo no centro, esse Cristo não está sendo glorificado. Logo, o evangelho não está sendo pregado. Primeiro ponto. Segundo, a igreja ela tem que ser una. E para ela ser una, ela é resultado. Escute bem isso. A igreja, para ser una, ela é fruto de um resultado, tá? De uma visão clara de Jesus. Como assim, pastor? Para a igreja ela ser una, ela tinha que de fato conhecer a Cristo crucificado. Quando eu e você conhecem Cristo crucificado, você pode estar na China, eu posso estar aqui. Nós somos um em Cristo. Nós somos a mesma igreja. Nós somos o mesmo povo. Por quê? Porque o nosso método de foco não está em pessoas, está em Cristo. Então, a unidade da igreja, ela é sim real. Mas ela é real quando? Quando o resultado é uma visão clara de quem é a cruz. Quando todas as barreiras humanas, quando todas as barreiras de métodos humanos são utilizadas. E como diz Paulo, o que diremos, pois? O que diremos, pois, então, é que a pregação eficaz, ela não depende de eloquência, mas de fidelidade. A pregação eficaz, ela não depende de oratória, mas de um evangelho genuíno. A pregação eficaz, né? A pregação eficaz, ela não depende de como você se porta. Veja bem, eu estou dizendo que você tem que se portar de qualquer maneira.
mas em prol do seu próprio ego ou de arrebanhar pessoas para si. Mas como? Mas da fidelidade do Evangelho. A pregação eficaz, ela é quando a fé, olha o tema, está fundamentada no poder de Deus. A pregação eficaz é quando a fé ela está fundamentada na transformação do Espírito Santo, na cruz de Cristo e no plano perfeito dessa Trindade soberana. E isso nos faz ser uno. Isso nos faz ser um único povo, uma única igreja. E com isso, a gente tem algumas perguntas para nós mesmos, né? Perguntando assim, minha fé está alicerçada na sabedoria que eu acho que eu tenho ou no poder de Deus? Onde é que está minha fé? Nós temos que se perguntar dioturnamente, irmão. Porque quando a gente para de se perguntar e começa a ficar confiante demais, tem alguma coisa errada. É o que Paulo está dizendo, olha, eu fui fraco, temendo e tremendo. Essa é a nossa função, irmãos. Estar temerosos e trêmulos diante de um Deus perfeito. De todos os nossos passos estar pautados na centralidade de Cristo. Onde é que está a nossa fé? Onde é que está a nossa fé? Está alicerçada no poder de Deus ou na racionalidade humana? Eu tenho confiado na suficiência do Evangelho ou em métodos? No eis que eu te digo, na minha cobertura. Eu tenho confiado na soberania de Deus, no Evangelho de Cristo ou em métodos humanos para trazer pessoas? Como eu gosto de sempre brincar, revelamento de CPF. Não é revelação, é revelamento de CPF, de nome de pai e de mãe. Você tem confiado em quê, irmão? No Cristo crucificado ou nesses métodos humanos? E a pergunta principal para os coríntios e para mim e para você: como eu promovo a unidade do povo de Cristo? Como eu me torno uno com o povo de Cristo e como eu promovo? E a resposta é simples. Cristo sendo o centro. Cristo sendo pregado e Ele crucificado. O Evangelho verdadeiro. Então, irmãos, que nós possamos rejeitar todo o orgulho humano, toda a meritocracia, todo o humanismo, todo o egocentrismo e começar a abraçar a simplicidade do poder da cruz. A simplicidade do Evangelho de Cristo. Que Cristo crucificado seja o nosso fundamento, a nossa fé. Que Cristo crucificado seja o centro da nossa pregação. Que Cristo crucificado seja a unidade da igreja. Amém, irmãos? Creio que é mais do que suficiente. Quero agradecer a cada um dos irmãos e convidar o grupo de louvor. Amém? Deus abençoe. Boa noite, irmãos, graça e paz. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Agradecemos a oportunidade. Amém. Glória a Deus, irmãos. Que o Senhor abençoe, pastor, sua vida cada dia mais. Que o Senhor te use cada dia mais. Nós sabemos que tudo é para a glória dele, nós temos entendido isso. O nosso propósito é conhecer a vontade de Deus, é adorar o Senhor de todas as formas que ele tem nos capacitado. E lá em Atos, na primeira carta de João, o pastor vai até trazer nos estudos, ele nos orienta, nós devemos provar os espíritos. Nós devemos provar. Porque nem todo espírito é de Deus. E lá vai dizer também que o mundo está cheio de falsos mestres. Está cheio de gente pregando como se fosse um pregador genuíno da palavra de Deus. E não é. É por isso que nós temos que provar o que é de Deus e o que não é de Deus. E como saber se aquele espírito é de Deus ou não? É conhecendo a palavra, meu irmão. O contexto diz: e aqueles que temem a Deus, que têm o Espírito de Deus, vivem em conformidade com a vontade de Deus. Então eles vivem a palavra de Deus. Então se eles não colocarem Jesus como centro da pregação, não é Espírito de Deus. É Espírito do mundo, de confusão, do mal. E lá em Lucas ainda vai nos orientar ainda, dizendo que os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Olha só, irmãos. Então, o mundo é cheio de artimanha para nos enganar. É por isso que nós temos que conhecer a palavra. É por isso que nós temos que meditar na palavra, ouvir a palavra. Recebemos o ID de Deus. E para nós irmos falar de Jesus, nós temos que conhecê-lo. Como nós vamos falar de alguém que nós não conhecemos? Então é importante participar dos cultos, participar de estudo em casa, ouvir louvores, avaliar, analisar se de fato está glorificando o nome de Jesus. Amém? Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade, os irmãos que estão conosco, que Deus abençoe a vida, a semana de cada um, os irmãos que nos acompanham através das redes sociais, que o Senhor possa abençoá-los durante a semana toda e falar com cada um de vocês, cada um de nós. Afinal, irmãos, nós estamos aqui justamente para isso, para aprender mais do reino, para que possamos colocar em prática e glorificar a Deus em nossas vidas e através de nossas vidas. E acima de tudo, irmãos, plantarmos semente para essa geração que está vindo. Como diz a palavra, se nós não falarmos, quem vai falar? Nós que conhecemos a verdade, se nos calarmos, como que eles vão ser despertados? É necessário, irmão, conhecermos a verdade. Vocês lembram o que aconteceu com Estevão? A palavra diz que ele estava cheio do Espírito Santo. E ele glorificava a Deus. Lá em Atos 2, em Pentecostes, eles receberam o Espírito Santo e estavam cheios do Espírito Santo. O que eles faziam? Falavam do reino. E nas igrejas modernas hoje,
quando eles se dizem cheios do Espírito Santo, o que eles fazem? Rodopiam e caem, gritam, soltam fogos, pulam. Quer orar para o irmão para ver se derruba? Quer profetizar na vida do irmão sobre prosperidade, sobre cura, sobre libertação, sobre expulsar demônios? A Bíblia não ensina isso. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem uma vida de intimidade com Deus. Ela tem uma vida de amor com o seu próximo. Ela ama, ela perdoa. Porque ela é liberta. Ela está cheia de Deus. Que possamos, de fato, aprender e aplicar isso em nossas vidas. Amém, irmãos? Irmão, nós estamos aqui todos os domingos, 18 horas. Para estar adorando o Senhor, para estar estudando, aprendendo mais acerca do reino. E nas quintas-feiras, com o pastor Rafael também, estudando o Evangelho conforme relatou Mateus. Tudo isso é para o reino. Tudo isso é para a igreja do Senhor crescer. Para a igreja do Senhor tomar o rumo certo, que é seguir a Jesus, não seguir o curso do mundo. A Bíblia diz, irmãos, nós já falamos isso na pregação passada, mas é oportuno dizer que quando se fala do povo de Israel, do Israel de Deus, não é uma nação inteira, irmãos. É um Israelzinho lá dentro. É uma pequena parcela de pessoas. E assim somos nós no mundo. A palavra não veio salvar o mundo todo. É só o povo de Deus. A questão é que nós não sabemos quem são. Nós temos que pregar o Evangelho. Como o pastor bem disse, para aqueles que têm que ouvir, que ouçam e sejam despertados aqui. Como um dia nós fomos despertados, estamos aqui adorando em espírito e em verdade. Amém? Convido os irmãos a se colocar de pé para que a gente possa estar fazendo o encerramento da nossa reunião, do nosso culto, em nome de Jesus. Pai Santo e Eterno Deus, obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de reunião, por mais um dia de estudo da Tua Palavra. Obrigado por esse ensino, Senhor Deus. E mais do que nunca nós sabemos, Pai, que a nossa fé tem que ter fundada em Ti, Senhor. Porque foi o Senhor que morreu por nós. Foi o Senhor que foi enviado pelo próprio Deus. O Senhor que substituiu, pagou o preço lá na cruz para que hoje nós sejamos livres, Senhor. Livre do pecado, livre do mal, Pai. Livre da morte eterna. Que através das nossas vidas o Senhor venha trabalhar. Que nós possamos receber o ídolo do Senhor com a autoridade que o Espírito Santo tem nos dado. Que o Senhor tem nos dado através do Espírito Santo. E da nossa boca, Senhor, venha sair somente palavras boas. Palavras, Senhor Deus, que venham te adorar, que venham te servir, Senhor Deus. Que sejamos multiplicadores da Tua verdade, Senhor Deus, do Evangelho de Jesus. Pai Santo, tira toda a ansiedade, toda a preocupação que porventura venha estar em nossas cabeças e nossas mentes durante a semana, Pai. Livra-nos de todo mal, do homem e da mulher do coração enganoso, Senhor Deus. Guarda-nos de todo mal. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Está encerrado o culto em nome de Jesus.